Parabéns! Agora você conta com a mais avançada tecnologia, segurança e qualidade em fornos micro-ondas. Qualquer que seja o modelo de micro-ondas que você adquiriu, ele faz parte da nova linha Clean Brastemp. A Brastemp quer que você explore ao máximo toda a sua tecnologia sem a necessidade de operações complicadas. Afinal, o micro-ondas surgiu para você ganhar mais tempo, cozinhar com mais facilidade, praticidade e aproveitar todos os nutrientes dos alimentos. A propósito, você sabe como funcionam as micro-ondas? Bem, elas são muito parecidas com as ondas de rádio e de TV e são chamadas de ondas eletromagnéticas. Quando o forno é ligado, uma válvula eletrônica transforma a energia elétrica em micro-ondas e as envia instantaneamente para o interior do aparelho. Para evitar que as micro-ondas saiam de dentro do forno, todas as suas paredes internas e a tela perfurada da porta são feitas de metal. Além disso, o metal reflete as micro-ondas como se fosse um espelho. Um fator de segurança muito importante é que o micro-ondas só funciona com a porta bem fechada. Para isso, uma trava interna e estas duas travas da porta bem encaixadas no corpo do aparelho impedem a fuga das micro-ondas. A segurança é um item prioritário para a Brastemp. Aliás, nunca houve qualquer tipo de acidente com fornos de micro-ondas no mundo inteiro. E para maior segurança, o micro-ondas Brastemp possui um código para evitar seu uso por pessoas não capacitadas. Como em qualquer outro eletrodoméstico, devem ser observadas as instruções de instalação e uso do seu forno Brastemp. Além da segurança, uma outra vantagem das micro-ondas é a rapidez no cozimento, pois elas agem diretamente no alimento. As micro-ondas penetram entre 2 e 5 centímetros no alimento e fazem com que as suas moléculas comecem a vibrar. O atrito entre elas gera o calor da mesma forma que quando esfregamos as mãos, só que com muito mais rapidez e intensidade. Como você está vendo, o forno micro-ondas é muito diferente do forno tradicional. No sistema convencional, o calor tem que aquecer o ar e os utensílios para finalmente cozer os alimentos. As diferenças não param por aí. Além de ser mais rápido, o micro-ondas possibilita preparar refeições mais leves, nutritivas e saudáveis, pois utiliza menos óleo e aproveita melhor os nutrientes. Isso mesmo. Independente do tamanho do seu micro-ondas, você pode preparar refeições para várias pessoas. Com o seu micro-ondas, você recebeu este fichário, onde estão algumas receitas para você ir treinando. Ele faz parte do material que inclui também o Manual do Consumidor, essa fita que você está assistindo e que é uma exclusividade Brastemp, e a ficha de inscrição para o Clube Brastemp, que deve ser preenchida conforme as instruções. Bem, depois nós falamos mais sobre o clube, porque você deve estar querendo conhecer algumas técnicas para utilizar o seu micro-ondas. Antes de mais nada, e como você vai perceber daqui para frente, o tempo é fundamental ao se usar um forno micro-ondas. Então vamos começar acertando a hora. Para isso, pressione a tecla relógio. Digite o horário correto utilizando as teclas numéricas. E pressione novamente a tecla relógio. Fácil, não é? Agora, vamos demonstrar as operações do forno micro-ondas. Basicamente, toda operação é uma combinação de tempo e potência. O nível de potência controla a intensidade usada, assim como um termostato no forno convencional controla a temperatura. Dessa forma, você pode cozinhar mais rapidamente ou mais lentamente, conforme o tipo de alimento. O forno está sempre programado para a potência alta. Para usar potência diferente da alta, que é de 100%, pressione a tecla Potência e selecione a desejada. Para saber que tempo e potência usar para cada tipo de alimento, consulte as tabelas no fichário de receitas. O seu micro-ondas Brastemp possui as teclas Reaquecer e Descongelar, que facilitam o seu uso e realizam as operações de forma mais perfeita. O tempo em micro-ondas tem que ser usado com cautela. 1 minuto é muito tempo, e qualquer receita que estiver sendo executada deve ser iniciada programando o tempo mínimo sugerido. No final, ao testar o ponto de cozimento, e se ele não estiver satisfatório, aí sim acrescenta-se mais tempo. O tempo de cozimento depende de vários fatores,
como a temperatura inicial dos ingredientes, que podem estar refrigerados, congelados ou na temperatura ambiente. Utensílios largos e rasos, quando não cobertos, facilitam a evaporação de líquidos e a temperatura baixa, aumentando o tempo de cozimento. Portanto, observe sempre o tipo de utensílio recomendado em cada receita. O teor de gordura e açúcar também tem influência. Por exemplo, leite integral aquece mais rapidamente que o desnatado. A qualidade e a quantidade de alimentos também devem ser consideradas no tempo de cozimento. Alimentos com maior teor de água, como chuchu, abobrinha ou peixe, cozinham mais rápido do que os com menos água, como batata ou frango. Quando se dobra a quantidade de alimento, o tempo deve ser aumentado em cerca de 70%. Há ainda outros lembretes para você anotar sobre tempo de cozimento. O sal retarda o cozimento em micro-ondas. Por isso, quando possível, coloque o sal apenas no final do cozimento. Alimentos mais densos ou mais grossos levam mais tempo para cozinhar. Assim, bolos cozinham muito mais rápido do que carnes. Outra coisa, quando a receita indicar tempo de espera ao final do cozimento, ele deve ser respeitado, pois nesse período o cozimento se finaliza. É o que acontece, por exemplo, com o arroz, que costuma se abafar por alguns minutos depois de pronto para que fique no ponto e soltinho. Esse tempo de espera deve sempre ser obedecido com o alimento fora do forno. Bem, depois destas dicas sobre cozimento e para que você obtenha os melhores resultados nas suas receitas, observe estas técnicas básicas. A distribuição dos alimentos deve ser feita em anel, pois as micro-ondas agem mais intensamente nas bordas do que no centro. No caso de coxas de frango, onde o formato é irregular, a parte mais densa deve ser colocada na borda e a mais fina no centro. Quando for cozinhar vegetais ou outro tipo de alimento em pedaços, corte-os em tamanhos regulares para ter um cozimento uniforme. Os alimentos devem ser mexidos das bordas para o centro, de forma que os que antes estavam na borda passem para o centro e vice-versa. Uma outra técnica é o uso do papel de alumínio, um material que as micro-ondas não conseguem atravessar. Por isso, ele pode ser usado em pequenas quantidades para proteger as partes mais delicadas dos alimentos, evitando seu supercozimento. O exemplo mais comum são as extremidades de um frango, como asas e pontas das coxas. No caso de aquecimento ou descongelamento de alimentos em bandeja de metal, devemos colocá-la dentro de um refratário com água e remover a sua tampa. Mas atenção, observe sempre o nível da água. Falando em tampa, mais uma dica. A cobertura parcial do utensílio com papel manteiga ou com sua tampa original, desde que não seja de metal, possibilita um aquecimento mais uniforme, mais rápido e evita respingos no interior do forno, facilitando a sua limpeza. Facilidade em todos os sentidos faz parte da linha Clean Brastemp, uma grande vantagem também na operação do seu micro-ondas. Através da tecla 1 minuto, ideal para aquecer líquidos, você colocará o forno em funcionamento por 1 minuto ou adicionará 1 ou mais minutos na programação em andamento. A tecla Reaquecer, você pressiona quantas vezes forem indicadas pela categoria do alimento. Pressionando uma só vez, você aquece uma porção individual média. Com 2 toques, você reaquece ensopados para 4 pessoas. Com 3 toques, sopas e molhos. E com 4 toques, você aquece vegetais. Para descongelar, a operação é extremamente simples. O peso do alimento a ser descongelado é programado com toques na tecla Descongelar. Cada toque acrescentará 200 gramas até chegar ao peso do alimento. O forno entrará automaticamente em funcionamento e emitirá sinais na metade do ciclo para que os alimentos sejam reposicionados. No final do descongelamento, o seu micro-ondas Brastemp adicionará o tempo correspondente de espera antes de dar o aviso para ser retirado o alimento. No seu Manual do Consumidor estão detalhadas todas as operações, inclusive programações do início automático e do tempo de espera. Com todas essas informações, estamos prontos para ver na prática os resultados que você pode obter com o seu micro-ondas Brastemp. Vamos começar com um bolo de carne. Separe meio quilo de carne moída, um ovo, uma cebola pequena ralada,
um dente de alho espremido, uma colher de sopa bem cheia de farinha de rosca, uma colher de sopa de queijo parmesão ralado, sal, pimenta do reino e orégano para temperar a gosto, 100 gramas de queijo prato ralado grosso, 8 a 10 azeitonas verdes ou pretas sem caroço, um tomate sem pele cortado em rodelas finas, uma colher de chá de azeite de oliva. O primeiro passo será descongelar a carne moída, que, como você pode observar, foi congelada em formato de anel. Isso vai facilitar bastante o descongelamento. Programe o peso da carne com toques na tecla Descongelar. Na metade do ciclo, o forno emitirá sinais para reposicionar o alimento. Após o tempo previsto, inclusive o tempo de espera, vamos ao preparo. Misture bem os 7 primeiros ingredientes: carne, ovo, cebola, alho, farinha de rosca, queijo parmesão, sal, pimenta e orégano. Coloque metade dessa massa homogênea num refratário redondo, tipo torta, levemente untado com azeite de oliva. Sobre essa massa, coloque o queijo prato ralado, as azeitonas em círculo e cubra com as rodelas de tomate. Sobre este recheio, coloque a massa de carne restante, alisando a superfície com as costas de uma colher. Regue levemente com o azeite e leve ao micro-ondas. O tempo de cozimento é de 10 a 12 minutos em potência alta. Olha só, tá com uma cor ótima. O azeite sobre a carne ajudou bastante. Aliás, para conseguir este mesmo resultado, você também pode usar molho de soja com margarina líquida. Agora vamos falar dos fornos micro-ondas Grill Brastemp. Nestes dois modelos, além de tudo o que já foi mostrado, você tem a função grill, que possibilita dourar ou gratinar alimentos e obter aquela aparência irresistível. Mas antes, veja no seu manual do consumidor como utilizar a função grill. Um alerta importante é que o suporte metálico só pode ser usado com esta função. Nunca o utilize nas outras programações de cozimento por micro-ondas, para evitar faíscas e possíveis danos ao produto. Então vamos ver como gratinar esse bolo de carne no micro-ondas Grill Brastemp para conseguir uma aparência ainda mais apetitosa. Para isso, cubra com molho de tomate, polvilhe queijo parmesão ralado e coloque no modo dourar por 7 minutos. Ficou demais! Agora é minha vez. Vamos preparar um delicioso frango com bacon e cerveja preta. Separe 10 coxas de frango grandes, uma cebola grande ralada, um dente de alho amassado, 10 tiras de bacon, 2 colheres de sopa de margarina, 350 ml de cerveja preta, sal e pimenta para temperar a gosto. No nosso caso, como as coxas estavam congeladas, vamos retirá-las da embalagem, colocá-las num refratário raso e levá-las ao micro-ondas para descongelar. Vamos programar o autodescongelamento com o peso referente a estas 10 coxas, ou seja, 1,2 kg. Depois do tempo de espera automático, vamos ao preparo. Tempere as coxas com a cebola, alho e pimenta do reino. Enrole cada coxa com uma tira de bacon. Coloque-as no refratário com as partes mais grossas na parte externa. Distribua a margarina cortada em pedacinhos sobre as coxas. Regue com a cerveja. Leve ao micro-ondas por 20 minutos em potência média. Na metade do tempo, mexa e inverta a posição dos pedaços. Então? Está dando água na boca. Mas ainda tem uma dica interessante para você que tem um micro-ondas Grill Brastemp. É isso aí. Se você preferir estas coxas mais douradas e crocantes, retire o excesso do molho. Polvilhe uma mistura de farinha de rosca e queijo ralado na mesma proporção. Acondicione o refratário no suporte metálico. Acione a tecla dourar e programe 10 minutos. Pronto! Agora é servir com batatas fritas ou assadas, arroz branco, legumes e saladas verdes. Parabéns!
Agora anote mais uma receita simples de fazer em qualquer modelo de forno micro-ondas Brastemp. Bolo de banana. Separe 4 bananas nanicas maduras, 3/4 de xícara de chá de óleo, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 ovos inteiros, 2 xícaras de chá de farinha de rosca, 1 colher de sopa de fermento em pó, margarina para untar, farinha de rosca queimada ou canela em pó para polvilhar. Vamos iniciar o preparo untando um refratário tipo anel com a margarina e polvilhando com a farinha de rosca ou a canela em pó. Reserve. Bata no liquidificador as bananas, óleo, açúcar e ovos. Coloque a mistura numa tigela e acrescente a farinha de rosca e o fermento em pó. Misture bem. Coloque a massa na forma reservada e leve ao micro-ondas para assar por 9 minutos na potência alta. Cozimento perfeito. Você também poderá preparar a massa com cravos da Índia e uma pitada de noz moscada. Mas lembre-se de colocar pequenas quantidades porque as micro-ondas acentuam o sabor dos ingredientes. Além destas receitas e daquelas que estão no fichário, você pode receber muitas outras e saber das novidades associando-se ao Clube Brastemp, exclusivo de quem possui freezer ou micro-ondas Brastemp. É simples, basta preencher a ficha de inscrição tipo carta-resposta que veio junto com o material impresso dentro do forno, colocar no correio e pronto, nem precisa selar. Você vai receber em casa gratuitamente a revista Bem Viver, com reportagens, concursos, promoções e dicas para utilizar os recursos do seu freezer e micro-ondas. Você recebe também receitas testadas e aprovadas pelas escolas de culinária Brastemp e ainda participa de vários cursos especiais de culinária. Bem, depois de tudo que nós mostramos, deu para ver que a operação do seu micro-ondas Brastemp é muito simples. E que você também pode fazer receitas deliciosas em muito menos tempo. Então, o que é que você está esperando? Mãos à obra! Com o seu micro-ondas Brastemp. Ok, corta. Acabou? Já acabou a gravação? Acho que acabou. Acabou tudo? Opa, porque eu tô com uma fome daquelas. Então vamos aproveitar, olha aqui quantos pratos Corta gostosos. pra mim um pedaço desse Vou te bolo, dar um por favor. pedaço de bolo. Opa.